Abra comigo a sua palavra, a palavra de Deus essa noite. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 1, até o versículo 3. Amém? Apocalipse, capítulo 1, até o versículo 3. Todos encontraram? Amém. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo a enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Rapidamente, irmão, de pé, vamos orar ao Senhor, né? A oração é importante, né? Deus querido, Deus poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha falar com a nossa vida esta noite, porque sabemos, Senhor, que de nós mesmos, aleluia, nada pode acontecer, mas a Tua palavra, Senhor, que é nova, a Tua palavra, Senhor, que liberta, a Tua palavra, Senhor, que transforma a vida desta noite, possa, Senhor, no decorrer desta mensagem, aleluia, renovar, restaurar, renova esta noite, Senhor, transforma, fala, Senhor, com a Tua igreja, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar os irmãos, né? Graças a Deus, eu fico feliz, né, de nessa noite poder estar aqui, porque se tem uma coisa que eu gosto muito, é de poder pregar a palavra do Senhor, né? Eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor, né? Gosto de gastar meu tempo estudando a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, e é muito gratificante quando nós estudamos, né? E alguém se lembra de nós. É sinal de que Deus está se agradando, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então eu entendo esta noite, louvado seja o nome do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, para muitos, aleluia, é um livro difícil de entender, né? Para muitos, o livro de Apocalipse é um livro difícil de entendimento, difícil de ser entendido. Louvado seja o nome do Senhor, por se tratar das coisas futuras, de acontecimentos, aleluia, que estão para vir, aleluia, porque fala do fim dos tempos, fala do fim das coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos entender que em Apocalipse, aleluia, nós temos revelações de Jesus Cristo para a sua igreja. Aleluia, Apocalipse, nós sabemos que o significado significa, aleluia, revelação, mas não há apenas uma revelação no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, nós vamos ver várias revelações de Jesus para a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e para a vida daqueles que, aleluia, que perecerão sem o Senhor, porque em Apocalipse nós vamos encontrar a respeito da grande tribulação. Em Apocalipse nós vamos encontrar acerca das 3 vindas do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 3 vindas por quê, irmão Alexandre? Porque a primeira está no passado. A Bíblia diz que ele veio para os seus, aleluia, a saber o povo judeu que não recebeu, mas todo aquele que o recebeu, a saber o povo gentil, aleluia, ele agora é enxertado na videira verdadeira e passa a ser chamado Filho de Deus, passa a ter um nome na presença do Senhor. A igreja do Senhor é reconhecida, e a igreja do Senhor na terra é reconhecida por vários nomes, atributos que o Senhor dá à sua igreja, assim como Deus, como Jesus tem os seus atributos, a igreja do Senhor também tem os seus atributos na terra, atributos esses que o próprio Deus colocou, aleluia, para a sua igreja. A sua igreja é chamada de noiva do Cordeiro, isso está em Apocalipse. Em outra tradução é chamada de esposa do Cordeiro. Aleluia, o maior evento que
a igreja do Senhor espera, aleluia, que a igreja do Senhor aguarda, é o arrebatamento que a igreja esperar. Esse arrebatamento que nós vemos no Novo Testamento, em Mateus 24, quando Jesus começa a dar o sermão profético, aleluia, o sermão, começa a falar sobre o sermão, aleluia, ele começa a dizer sobre o princípio das dores e fala sobre o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento também encontramos em Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em Apocalipse nós encontramos as 3 vindas de Jesus, sendo que a primeira já aconteceu, a segunda será o arrebatamento da igreja, a terceira será no dia do milênio, aleluia, a igreja arrebatada naquela época, aleluia, naquele tempo, melhor dizendo, descerá com o Senhor e reinará com ele durante 1000 anos, porque segundo o que está escrito em Tessalonicenses, no seu capítulo 4, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos, no piscar de olhos, isso será rápido, aleluia, será juntamente arrebatado com eles a encontrar com o Senhor nos ares. O que significa isso? Jesus não vem na sua segunda vinda e pisará sobre a terra, mas ele virá sobre as nuvens do céu para recepcionar, recabar, concretar a sua igreja na terra. Ele vem na sua segunda vinda para recepcionar nos ares a sua igreja na terra. Aleluia, revelação do Apocalipse, aleluia, fala sobre muitas revelações de Jesus. Uma delas, aleluia, João teve na ilha de Pátimo. Não se sabe como João chegou na ilha de Pátimo. A Bíblia não diz de que forma, a questão, igreja do Senhor, de que forma que ele chegou na ilha de Pátimo ou na cidade de Pátimo. Porque o que é a cidade de Pátimo? A cidade de Pátimo era uma pequena cidade da Grécia. Essa cidade que servia para exílio. Pessoas se tornavam expatriotas e eram exilados nessa cidade. Mas não se sabe de que forma que João foi levado até essa cidade. Porque naquela época houve perseguição dos romanos contra a igreja do Senhor. Não se sabe se ele simplesmente fugiu da perseguição das autoridades romanas e foi servir nessa cidade como sacerdote ou como ancião. Não se sabe se pegaram João, se bateram nele e levaram ele para ser exilado nessa cidade, ou simplesmente ele achou melhor ir para essa cidade. Não se sabe qual certo, aleluia, mas dá a entender que a expressão que João diz, achei-me na cidade de Pátimo, aleluia, essa expressão achei-me é de alguém que está desacordado, essa expressão achei-me é de alguém que se desperta de um sono, aleluia, se desperta, aleluia, e João diz, achei-me na cidade de Pátimo. Então, quando ele diz essa expressão, achei-me na cidade de Pátimo, Jesus começa a se revelar para João. Existem 2 formas, aleluia, que Jesus se revela, ou se revelou, e continua se revelando, aleluia, para a sua igreja. Aleluia, a primeira forma que Jesus se revelou para a sua igreja está em Gênesis. Aleluia, em Gênesis Jesus é revelado como a semente da mulher. Essa semente da mulher na qual Jesus é revelado, aleluia, a força para o tempo da graça em que Jesus viria e chegaria o tempo de pisar a cabeça, será na condenar a sua de Satanás, porque está escrito, nascerá da semente da mulher. Mas como pode? Mulher não tem semente, quem tem semente é homem, aleluia, mas lá seria da semente da mulher, vida do alto, vida do Espírito Santo, projetada pelo Espírito Santo, que cuidaria ou cuidará a cabeça do Satanás. Essa profecia se cumpre no Novo Testamento, no tempo da graça, porque até então se passaram 5 dispensações, aleluia, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, aleluia, patriarcal, governo humano e lei, melhor dizendo, e essa profecia começa a se cumprir no tempo da graça, em que Jesus vem, mas antes da vida de Jesus,
envia o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, aleluia, um profeta messiânico. Isaías é chamado de profeta messiânico, aleluia, que agora profetiza a sua vida no Novo Testamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus é revelado, aleluia, para a mulher samaritana ainda no poço de Jacó, aleluia. Quando Jesus chega naquele poço de Jacó, aleluia, e a mulher não entende nada, a mulher samaritana não entende nada, mas ele pede água, e a mulher diz: como posso eu te dar água? Porque o judeu não combinava com o samaritano, aleluia, conhecendo ela, que ele era judeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daí aconteceu isso, mas Jesus disse: se soubesse quem te pede água, tu pediria, lava saio, e eu te daria água viva, que faria ter de ti uma fonte a jorrar na vida eterna. Essa fonte é de Deus, de Jesus, que jorrar para a sua igreja, porque o que mais se vê hoje é fraqueza em lugar de poder. Não se vê mais na igreja como era antigamente, uma igreja que orava e Deus fazia milagre na hora, uma igreja que Deus operava de forma gloriosa. Mas quem mudou? Deus não mudou, aleluia, é o homem quem muda, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda forma que Deus se revela, a terceira forma que Deus se revela é essa. A primeira foi em Gênesis, como a semente da mulher. A segunda em Isaías, como profeta messiânico. Agora no povo de Jacó, para a mulher samaritana, Jesus ainda se revela. Louvado seja o nome do Senhor para os seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, onde ele aparece com a veste toda branca, toda resplandecente, aleluia, diante de Pedro, de João e de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda se revela. Agora eu vou entrar em Apocalipse, a forma que Jesus se revela para João, aleluia, na cidade de Fátimo. Jesus chama a João para um particular em espírito e começa a se revelar para João. Primeiro João ouve uma voz por detrás dele, essa voz como som de trombeta, e quando João vira, aleluia, para ver quem falava com ele, olha de que forma que João vê a Jesus. João vê a Jesus de forma diferente. João não vê a Jesus, aleluia, de outrora, da forma de outrora, quando vivia entre os judeus, porque Jesus, sendo judeu, falava como judeu, andava como judeu e se vestia como judeu. Mas João vê agora Jesus glorificado na sua totalidade de poder e glória. Ele vê a Jesus com o cabelo branco como a neve, representando a sua eternidade. Ele vê a Jesus com um cinto de ouro, representando a sua justiça lá do céu. Ele vê a Jesus com um cetro chama de fogo, representando a sua onipotência. Ele vê a Jesus, aleluia, com os olhos como chama de fogo, representando a sua onipresença. Ele vê a Jesus com a veste toda branca, um branco que não existe nessa terra, representando a sua pureza, representando a sua pureza, a sua santidade. Aleluia, Deus. E ele vê a Jesus andar em 7 castiçais de ouro, em outra tradução, no meio de 7 candeeiros de ouro. Aleluia. Esses 7 candeeiros de ouro, os 7 castiçais de ouro naquela época representava as 7 igrejas da Ásia. E Jesus disse para João: o que vê, João, escreve no livro e envia as 7 igrejas da Ásia. Aleluia. As 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus vê na palma, João vê na palma da mão direita de Jesus 7 estrelas que representavam os 7 anos, os 7 pastores daquela igreja, daquela época. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, aleluia, passar essas coisas, a Bíblia vai dizer que Jesus novamente chama João para um particular. O que é que acontece? João olha para cima e de repente João vê uma janela no céu e uma voz, e a mesma voz como de anjo, pastor, que falava com ele como som de trombeta, novamente fala com João, mas dessa forma fala fala da seguinte expressão: sobe para cá, aleluia. Essa expressão sobe para cá representa, aleluia, o arrebatamento da igreja, representa de forma figurativa o arrebatamento da igreja. Então João, quando ouve agora, sobe para cá, Jesus começa novamente a desenrolar mais mistérios para João, aleluia, e Jesus começa a revelar agora, aleluia, o que há de acontecer no tempo do fim, porque o fim, irmãos, existe um fim para cada coisa, existe um fim para a igreja do Senhor na terra, existe um fim da grande tribulação, existe um fim de cada sofrimento, existe um fim, aleluia, para cada coisa que existe na terra. O fim não significa o final de todas as coisas, depende da forma da expressão de que Jesus está dizendo, de que Deus está dizendo. Então, para cada coisa existe um fim. Então Jesus começa a revelar, aleluia, para João as coisas que viriam no final dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que João vê é um livro. João vê primeiro alguém assentado no trono, e sobre esse trono, aleluia, um livro na sua mão. O livro na mão deste alguém assentado sobre este trono. Este livro com 7 selos, ou com 7 lacres. Louvado seja o nome do Senhor, ou com 7 cadeados. Louvado seja o nome do Senhor. E João começa a chorar porque um ancião pergunta para ele ouve um anjo, aleluia, um anjo que grita forte, aleluia, quem é digno de abrir este livro e de desatar os seus 7 selos. Então João começa a ver, não acha quem é digno, aleluia, quem é digno de abrir este livro, pois a Bíblia diz que não havia quem estava na terra, não havia quem era digno na terra, não havia quem era digno no céu e nem embaixo na terra de abrir este livro. Mas nós sabemos que somente um era digno de abrir este livro e é digno de desatar os seus selos. Seu nome é Jesus. Ele não estava no céu, ele estava no céu do céu, que é o terceiro céu. Por isso não havia quem fosse digno de abrir o céu, nem na terra e nem embaixo da terra. E João chorava muito, mas de repente se apresenta um cordeiro que foi morto e reviveu. E o ancião diz para João, ele é digno, o cordeiro é digno, porque ele morreu e ressuscitou para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Na abertura do primeiro selo, dá-se início à grande tribulação. A grande tribulação essa que terá 2 etapas de 3 anos e meio. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos então pela Bíblia que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, porque Deus tem promessa de livramento para a sua igreja. Deus tem promessa de livramento para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E João vê naquele trono, aleluia, um arco-íris. Este arco-íris representa a aliança que Deus havia feito com Noé naquele tempo antigo, que nunca mais destruiria a terra com água. Aleluia. Mas irmão Alexandre, aleluia, você está distorcendo a Bíblia, porque ultimamente está chovendo muito, ultimamente está descendo água com pressão. Aleluia. Mas essa água que está descendo não é para destruir. Sabe por que muitos são destruídos por essas águas? Aleluia. É por causa do próprio homem. O homem destrói tudo que é bom. Deus faz tudo perfeito. Mas o homem destrói o que era para o homem fazer. Em vez do homem investir naquilo que é lucro,
naquilo que seria bom para a sua vida, ou que será bom para a sua vida. Ele prefere destruir com coisas que desagradam a Deus, prefere jogar dinheiro naquilo que não é bom, prefere jogar dinheiro fora naquilo que não é bom. Louvado seja o nome do Senhor, ao invés de se fazer com eles, para que essas águas vão embora, eles preferem gastar com tantas e tantas coisas que não edificam. Por isso vem a ruína, por isso vem a destruição, mas a destruição não é culpa de Deus. Aleluia, o que Deus disse, que nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Aleluia, e a sua palavra é fiel e poderosa. Aleluia, João ainda vê, aleluia, este ser transcendental assentado sobre o trono. João ainda vê este ser magnífico assentado no trono, aleluia, como pedra de jaspe e de sardônia, aleluia. Então ele toma o livro, da mão deste assentado sobre o trono, aleluia. Podemos entender que conforme a palavra de Deus, este alguém assentado sobre esse trono, aleluia, representa o próprio Deus, aleluia, porque é Jesus quem toma da mão do que está sentado sobre este trono e começa a abrir o seu sete selo. Na abertura do primeiro selo, aleluia, o selo representa o Evangelho de Cristo que um dia esteve oculto, o Evangelho de Cristo que ainda não fora revelado, aleluia, naqueles tempos antigos, mas na sua primeira abertura do primeiro selo, representa agora o Evangelho de Cristo sendo revelado, aleluia, e o selo sendo aberto, representa Deus libertando o homem da escravidão, representa Deus libertando o homem do pecado, representa Deus, representa Jesus, aleluia, fazendo com que o homem venha se arrepender, porque desde a antiguidade, o que é que faz para que o homem venha se arrepender? Então, irmão Alexandre, Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo, porque Deus é longânimo. Aleluia. Deus trabalha com o tempo, porque Deus é longânimo. Então, irmão Alexandre, de que forma que Deus trabalha com o tempo? Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu, e as dispensações, o que é dispensação? Aleluia, para cada dispensação, aleluia, as dispensações nada mais é do que espaços de tempo determinados por Deus, para que Deus venha trabalhar, aleluia, na vida do homem, trazendo o homem ao arrependimento, trazendo o homem para perto de si, aleluia, como foi na inocência, na consciência, aleluia, patriarcal, governo humano e lei, aleluia. Hoje estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça, e a igreja do Senhor aguarda a maior promessa da sua palavra, que é o arrebatamento. Muitas profecias já se cumpriram, mas ainda não foi as maiores. Muitas já se cumpriram e muitas continuam acontecendo. Muitas continuam se cumprindo. Uma delas, por exemplo, haverá guerra de nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, mãe contra filho, aleluia. E tudo isso será o princípio de dores, porque ainda não é o fim. Aleluia. Será o princípio de dores. O que a igreja vive hoje é o princípio de dores. Aleluia. O livro de Apocalipse, que fala sobre tudo isso, muitos entendem que Apocalipse é como um livro cruel. Muitos entendem que Apocalipse é como se fosse um livro, aleluia, sem piedade. Mas não é dessa forma. Em Apocalipse nós encontramos o amor de Deus. Em Apocalipse encontramos o amor de Deus para com a sua igreja. Em Apocalipse nós encontramos o carinho de Deus para com a sua igreja. Encontramos a consolação do Espírito Santo e de Deus para com a sua igreja. Porque afinal de contas, Deus não quer que ninguém venha se perder. Aleluia. Deus não quer, aleluia, que o ímpio morra no seu pecado. Deus não tem prazer na morte de alguém que morre fora da sua presença. Mas a alegria de Deus
é quando alguém aceita Jesus e vem para a sua presença e começa a conhecer as verdades da sua palavra. Aleluia, porque afinal de contas a sabedoria vale mais do que ouro, o conhecimento vale mais do que diamante, o conhecimento é mais valioso do que qualquer valor que tem na terra. Aleluia, porque se tem uma coisa que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Como Deus é imutável, a palavra de Deus não muda. Aleluia. O que está escrito, está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, na grande tribulação, que será dividida de 3 anos e meio, de 2 partes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não afirma com essa expressão, aleluia, da forma de se expressar de segunda chance, mas entendemos que haverá ainda uma segunda chance. Por quê? Porque muitos ficarão para a grande tribulação, ficarão crentes na grande tribulação, ficarão crentes que infelizmente serviram a Deus, aleluia, mas ainda não deram seu tudo, ainda não deram a sua vida por completa, não viveram ainda completamente na presença do Senhor, aleluia. Por isso muitos naquele tempo vão ficar na grande tribulação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ainda tem um que o resiste, aleluia. Quem é esse que o resiste? É o Espírito Santo, porque o Espírito do Anticristo, segundo a palavra de Deus, já está no mundo, mas ainda tem o Espírito Santo que está com a igreja e ficará com a igreja até a consumação dos séculos, que ainda continua resistindo, mas o Espírito Santo um dia será tirado juntamente com a igreja. Há pregadores que dizem que o Espírito Santo ficará na grande tribulação. Eu não creio que seja assim, porque o Espírito Santo é santo, ele sobe com a igreja. O Espírito Santo não habita onde há pecado, o Espírito Santo não habita onde há impureza, o Espírito Santo não habita onde há pecado. O que está escrito em Apocalipse: aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que purifica, purifique-se mais. Aleluia! Glória a Deus! Então ainda tem um que o resiste, e vou terminar por aqui. O Espírito Santo quem o resiste. Mas no dia do arrebatamento, que assim, aleluia, aleluia, antes de começar a grande tribulação, a igreja do Senhor, num piscar de olhos, será arrebatada, tirada da terra, aleluia. Esse arrebatamento fala de uma forma secreta, aleluia, de certa forma, uma forma secreta, porque haverá 2 no campo. A Bíblia diz que sumirá um e o outro ficará. Essa é a forma secreta, porém haverá barulhos, haverá estrondo, haverá grande catástrofe, aleluia, no dia do arrebatamento, porque motoristas simplesmente vão desaparecer, pilotos de aviões simplesmente vão desaparecer, avião vai cair e vai estourar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja do Senhor que aguarda a sua volta, espera com paciência na presença dele, sabendo que está próximo o arrebatamento. E os sinais do tempo, os sinais da sua vida, está na sua palavra. O próprio Jesus disse que haverá sinais da sua vida. Um dos sinais são esses: haverá guerra de nação contra nação, reino contra reino, levantar-se-á pai contra filho, filho contra pai. Louvado seja o nome do Senhor. Outro sinal é este: o amor de muitos se esfriará, aleluia. Já não se vê mais alguém, aleluia, como era outrora na presença do Senhor, alguém que outrora buscava, aleluia. Hoje, aleluia, tantas coisas nessa vida o impede de buscar. Então o que é que temos de fazer? Nos dedicar mais. Quando passamos a nos dedicar mais, sabe o que Deus faz? Aleluia, nós passamos a ter mais compromisso. Quando nos dedicamos mais, isso fala de responsabilidade, isso fala de compromisso. Deus não quer alguém que pregue simplesmente por pregar, porque pregar é fácil. Aleluia, não pense você que Deus não usa qualquer um, que Deus usa. Deus usa até o ímpio espiritual, usa. Deus usa alguém, aleluia, sabe por quê? Alguém
alguém talvez afundado no pecado. Pastor, meu amigo, louvado seja o nome do Senhor. Deus usa, aleluia. Um dia eu compreendi isso. Eu pensava que Deus não usava. A Bíblia diz que haverá falsos profetas. Haverá falsos profetas que, se possível, enganarão até os escolhidos de Deus. Aleluia. Outro exemplo, porque Deus usa até alguém de qualquer jeito. Deus, quando te dá um dom, está dado. Deus não toma o que Ele te deu. Os dons de Deus são dados sem arrependimento. Aleluia. Os dons de Deus são dados sem arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que se vê hoje? Hoje se vê muita mistura. Aleluia. Por causa de muita mistura, a fraqueza no lugar de poder. Aleluia. O profano misturado com o que é separado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém hoje confunde muito barulho com Pentecoste. Alguém hoje confunde muito barulho com o poder de Deus. Alguém hoje confunde muito poder de Deus com o verdadeiro avivamento genuíno. O que é o verdadeiro avivamento genuíno? O verdadeiro avivamento genuíno. Alguém para ser avivado, pastor, igreja do Senhor, não precisa dizer que é avivado. Alguém que é cheio da presença de Deus, ele não fala que é cheio. Alguém que é cheio da presença do Senhor, aleluia, ele não mostra quem ele é. Alguém que é avivado não mostra quem ele é. Pelo contrário, ele se humilha, ele se coloca por baixo, ele faz como João Batista. Quem era João Batista? João Batista veio de uma família de sacerdote. Seu pai Zacarias era sacerdote. Mas quem era João Batista, filho da irmã Isabel, foi cheio do Espírito Santo. Esse era a mãe. João Batista não tinha nomenclatura. João Batista não tinha nome de pregador. João Batista não pregava em grandes congressos, em grandes festividades. João Batista era pequeno pastor diante do homem, mas diante de Deus não havia outra maior do que Deus. João Batista era pequeno diante do homem. Quem era João Batista, irmão Alexandre? Só para você ter uma ideia, João Batista vivia no deserto da Judéia, se vestia de pelo de camelo, alimentava-se de mel silvestre e gafanhoto, veio uma família de sacerdotes, não era conhecido como sacerdote, vivia no deserto da Judéia, batizando, mas ele disse, eu não sou ninguém, como se ele estivesse dizendo, não sou ninguém, sou apenas uma voz clamando no deserto. Essa voz clamando no deserto, ele disse que não era digno nem de abaixar e tratar as sandálias dos pés daquele que haveria de vir. Aleluia! E ele disse, eu vos batizo com água, mas quem virá é muito maior. Quem virá sem pagar com quem pagar, isso é poderoso. Quem virá é tremendo, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus ainda continua fazendo milagres. Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo de Deus. Mas, irmão Alexandre, o que aconteceu? Não vejo milagre mais. É porque muitos estão recuados por causa de muitas coisas. Aleluia! Estão recuados por causa de muitas coisas. O que aconteceu com Marta e Maria? Numa certa ocasião, Jesus chega na casa das duas irmãs, Marta e Maria. Aleluia! Marta fatigada com os afazeres, porém aquela hora não era hora de trabalho. Aquela hora era hora de deixar tudo. Sabe o que isso representa? Não é hora mais de ficar de qualquer jeito. Não é hora mais de servir ao Senhor pela metade. Não é hora mais de servir ao Senhor
pastores de igreja do Senhor, não estou aqui para criticar e nem acabar com o ministério do pastor. Quem sou eu? Busco conhecimento para não pregar heresia, busco conhecimento para pregar a Bíblia, aleluia. Ai daquele que aumenta ou que tira o que está nas Escrituras, mas, aleluia, mas o que isso representa, a situação de Marta e Maria naquela ocasião. Marta naquela ocasião não era para trabalhar. Jesus estava ali, o mestre estava ali, o mestre estava na sua casa, o mestre estava na sua casa. Isso fala de forma figurativa, representa, aleluia, não é tempo mais de estar em cima do muro, não é tempo mais de cochear entre dois pecados, aleluia, ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon, ou servimos ao Senhor do céu, ou servimos ao Senhor com S minúsculo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus nos chama, aleluia. Entendo com isso que Deus nos chama, Deus chama a mim e Deus chama a sua igreja para uma responsabilidade maior esta noite, porque o fim se aproxima, aleluia. Para quem diz que o inferno é aqui, então eu queria ficar aqui. Para quem diz que o inferno é na terra, deixa eu aqui mesmo, não me leva não, Senhor, deixa eu na terra mesmo, mas haverá um fim da igreja do Senhor na terra. Tem um hino que diz assim: aonde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Que não se vê mais nenhum clamor, não se vê mais, porque subiu, foi arrebatada, foi encontrar com o Senhor nos ares, e pode ser agora, pode ser nesse momento. A Bíblia não fala dia e não fala hora, lá não fala quer, jogar para o quer nada. Pode ser amanhã. Existem duas formas que Deus vem. Deus que Jesus vem, melhor dizendo, Jesus pode vir, aleluia, pessoalmente, ou Jesus pode vir, aleluia, e levar a sua igreja no arrebatamento de forma conjunta, de forma pessoal, aleluia, individual, ou de forma conjunta. De forma conjunta que a igreja do Senhor aguarda o arrebatamento. Mas o que é a vida do crente? A vida do cristão. A vida do cristão precisa, aleluia, a cada dia ser avaliada por ele mesmo. Por ele mesmo. A cada dia precisa se fazer uma retrospectiva, ele mesmo da sua vida, porque afinal de contas a salvação é individual, e pai não pode salvar filho, nem filho salvar pai, salvação é individual, aleluia. Então entenda esta noite, há quem diz que o seu destino já foi traçado por Deus. Tem pessoas que pensam dessa forma, a sua salvação já está predestinada. Tem pessoas que pensam assim, aleluia, se fosse assim, melhor seria cruzar os braços, melhor seria não orar mais, melhor seria não amar mais o seu próximo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, melhor seria ficar na sua casa, se prostituindo ou fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque afinal de contas, o homem tem o livre-arbítrio, e Deus não quer ninguém na sua presença por obrigação. Uma coisa eu dizer, uma coisa muito importante, Deus fez através do seu Filho Jesus, dar a sua vida em resgate de muitos, não em resgate de todos, porque nem todos querem esse resgate, nem todos querem essa salvação. A vida, a morte de Jesus, na verdade, foi para todos, mas nem todos querem esse resgate, nem todos querem essa salvação. Salvação essa, aleluia, que é de graça. De graça por quê? Porque não custou dinheiro. De graça se tratando de dinheiro, mas nós, como igreja do Senhor, ainda temos uma cruz para carregar. E o céu é tomado à força. Se o céu é tomado à força, precisa entregar força. Como é que morreram os apóstolos de Jesus? Por amor do Evangelho, aleluia. Sabemos aqui um pouco das histórias dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Um deles é Pedro, que preferiu, segundo historiadores, preferiu morrer de cabeça para baixo. Segundo historiadores, aleluia, Tiago com a sua cabeça arrancada, como João Batista, que não foi considerado como apóstolo, mas dentro daquela prisão, sem negar Jesus, aleluia, preferiu ter a sua cabeça cortada. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta noite, essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida. Aleluia. É tempo de estarmos na posição que Ele nos chamou. Muito, mas irmão Alexandre, eu estou tanto tempo na igreja e até agora não fui levado a nada. Eu sei que isso é muito ruim. Eu já passei por isso. Já passei muito por essa situação. Mas eu quero te dizer, meu querido e minha querida irmã, eu aguentei firme com a graça de Deus. Um dia, aleluia, a vontade de Deus aconteceu na minha vida, da mesma forma que o querer de Deus, a promessa de Deus, um dia me alcançou. Eu quero profetizar que nessa noite vai te alcançar. Nessa noite a promessa de Deus vai alcançar a tua vida. Continue firme na posição que Deus te chamou, posição essa de preparação. Posição essa de preparação espiritual na presença do Senhor. Porque se Deus tem a chamada, Ele cumpre. Só que a promessa de Deus se cumpre no seu tempo, e não no tempo do homem. O tempo de Deus às vezes é demorado, porque há um processo que precisamos passar na presença dEle. Há processos que passamos na presença do Senhor, e vou terminar por aqui, senão vou acabar indo a noite inteira. Mas há processos que passamos na presença do Senhor, presbítero Arnaldo, que parece que nos arranca pedaços. Parece que ninguém está vendo. Parece que ninguém está vendo alguém no campo trabalhando como Davi. Davi no campo cuidava das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia a promessa de Deus aconteceu na sua vida. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Continue aguardando, continue esperando. É verdade que às vezes dá vontade de murmurar. É verdade, ninguém é perfeito. Aleluia. É verdade que às vezes dá vontade de reclamar, mas continua na perseverança. Continua na insistência. Aleluia. Que a promessa de Deus, eu não sei qual promessa Deus tem na sua vida, porque promessas são muitas, mas continua esperando, porque ela virá no tempo. Aleluia. Amém? Que Deus nos abençoe esta noite. Vou retornar aqui ao pastor.